Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Law Business, O Conselho. Aqui a gente vai falar sempre da advocacia como um negócio, a gente vai desmistificar essa ótica que você tem que a advocacia não pode ser um negócio, que a advocacia não pode ser uma empresa, como a gente aprende diretamente na universidade. Isso aqui será quebrado para que vocês possam entender a advocacia realmente como um negócio. Vocês aqui vão entender de gestão, de marketing, de vendas, de liderança e de crescimento real. E para começar do jeito certo, a gente decidiu aqui abrir os bastidores da nossa própria história. Porque nada melhor do que começar contando de onde a gente veio, por que a gente faz o que a gente faz, como que a gente chegou onde a gente realmente está hoje. A gente tem um escritório que iniciou-se praticamente do zero e hoje fatura mais de 1 milhão em pouco mais de um ano. Então, a cada ano que passa, a gente consegue... Mas não, né? Em 6 meses a gente já faz 1 milhão, meu filho, pelo amor de Deus. Essa é a verdade. Se a gente quiser ser mais preciso, na altura de hoje, a gente consegue fazer 1 milhão em 6 meses, consegue fazer 2 milhões até antes de completar um ano como um todo. Então, aqui a gente vai contar para vocês como as pessoas que construíram esse escritório viveram isso na prática. Então, você vai começar a conhecer quem nós somos aqui. Léo, então, a gente vai começar do começo, tá certo? Quando tudo isso começou, eu quero entender de você, como estava a sua realidade? Muito prazer, mano. Meu Leonardo, eu fundei o escritório lá. Começamos, assim, praticamente por conta própria. A primeira pessoa que eu chamei para ajudar foi o Rodrigo na gestão de tráfego pago. Arrumei um produto que era 100% da parte digital, eu somente utilizando marketing digital. Atendia os clientes da minha própria casa. Começamos devagarzinho. Foi quanto tempo? 45 dias, não foi, Rodrigo? Tentando campanha de tráfego com 0 de faturamento. Só depois do primeiro mês, assim, que a gente realmente teve o primeiro cliente. E aí foi criar modelo e expandir, criar modelo, expandir. Chamei o Jarson, colega de faculdade, que está me acompanhando também desde o começo. Foi um cara que trouxe muito, está gerindo a equipe do operacional, que está liderando a galera. E aí entrou também o Vinícius na parte comercial, onde foi o responsável por estruturar o comercial completo do escritório, além de trazer também novos programas, além de trazer a administração de comunicação com o cliente, brigas com a meta direto, quem compra é ele, para poder manter a gente girando, e o Meta está dando muito trabalho recentemente. Hoje nós temos um escritório que ano passado faturamos 1,9 milhão, e a expectativa desse ano é chegar de 4 a 5 milhões de faturamento. E, se Deus quiser, né, a gente vai conseguir chegar pelo menos perto, ou talvez até superar essa margem. Perfeito. Rodrigo, para poder entender de você, eu imagino que quando o Léo trouxe você, a ideia era basicamente simples, trazer clientes, correto? Só que aí se desenvolveu para muito mais do que isso. Fala, Jadson. Fala, pessoal, tudo bom? Exatamente, o Léo, na época que ele me chamou, eu atendia um mentor dele na época, e ele me chamou e falou: Rodrigo, eu tô precisando de uma ajuda, preciso de cliente. Eu falei: não, vamos para cima. Então, num primeiro momento, a ideia era trazer clientes. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente viu que o negócio estava amadurecendo, viu que estava ganhando uma estrutura, mas ainda assim era uma estrutura... Ainda amadorizada, pode dizer assim. Exatamente, amadorizada, de autônomo, né? E a gente, depois de um tempo, o Léo começou, de fato, ali a aparecer clientes, começou a vender, e aí ele percebeu que precisava de alguém para ajudar ele no operacional, né? E foi aí que ele convidou você. Perfeito. Essa situação é realmente, assim, impactante, porque a gente percebe que muitas vezes o advogado pensa que o problema é o cliente e falta de cliente. Mas a gente tem uma ausência de organização, uma ausência de estruturação. Quando o Léo percebeu que ele tinha que organizar a casa, ele me chamou. E foi aí que eu entrei nessa situação. O Léo não me deixa mentir nesse sentido. Ele precisava de alguém que organizasse pessoas, que organizasse rotina, que organizasse a operação e destravasse o crescimento, porque não adiantava de nada agora ele ter clientes chegando e esses clientes não se sentirem acolhidos por uma estrutura que estava preparada para recebê-los. A demanda só estava aumentando, não é isso, Rodrigo? Rapaz, teve um pouco que a gente passou, não foi? Conta a história de janeiro, como é que foi aquele janeiro? A demanda estava aumentando, a gente não tinha um processo claro, definido, principalmente na parte de vendas, né? Cliente chegando. O janeiro do boom, né? Cliente que não acabava mais, cliente que não acabava mais. Nosso primeiro boom, eu e Jadson só, meu velho. A gente Na verdade,
na verdade, antes de janeiro, a gente sentou, meados ali de novembro, foi quando a gente falou, não, vamos profissionalizar o escritório, vamos trazer uma estrutura de fato ali de gestão, de rotina, de processo, e aí foi quando a gente convidou o Vinícius. Porém, o Vinícius só entrou, a gente convidou ele em dezembro, Entrou com o e ele só CRM em entrou no fevereiro. final. Foi em dezembro, acho que foi depois de janeiro que a gente chamou ele. A gente chamou ele em janeiro, e aí foi o prazo dele fazer ali a migração, né, do CRM migração, fazer para, todo o onboard ali do CRM, né? para a lógica de comercial. E é, assim, passível e claro de dizer que quando o Vinícius chegou no escritório, ele encontrou algumas situações. Ele encontrou demanda, encontrou autoridade, encontrou marketing, mas ele não tinha o interesse convencional traduzido em vendas previsíveis. Confere, Vinícius. É isso mesmo. Eu cheguei por conta do CRM, né, que precisavam na época para começar a gerenciar, e dali vocês tiveram esse crescimento, acabou que conciliou com a questão do comercial, né, a demanda de expandir o comercial, e aí a gente, na época, né, foi ali final de fevereiro, março, né, a gente estava colocando com meta na faixa de uns 40, 60 mil de venda, né, naquela época, e hoje a gente já teve mês faturando mais de 300 mil reais tranquilamente. Então, foi um processo de construção ali em um ano que ajudou bastante. Muito acima do que eu esperava. E detalhe, hein, essa conversa de faturar 40, 50 mil aconteceu o quê? Há um ano? Um ano atrás. Um ano atrás, nessa mesma época, abril, maio do ano passado. Um ano e 2 meses, mais ou menos. Foi um ano e 2 meses, mais ou menos. E hoje a gente fatura aí 250, 300 mil. Perfeito. Com toda essa situação, a gente teve o nosso time montado, né? O Leonardo liderando a operação, imagem, gestão, o Rodrigo liderando marketing completo, o Vinícius liderando conversão e comercial como um todo, e eu focado na ótica de operação de pessoas, cultura, toda a gestão que envolve a situação de pessoas. Então, aí entra uma pergunta que é muito interessante, porque a montagem do time deu a você uma certa perspectiva, correto, Léo? Quando foi que você percebeu que aquilo tinha virado uma empresa de verdade? Quando a gente começou a fazer o comercial. Tipo, não é somente advogado mais. A gente precisa de uma estrutura para nos dar sustento. Se a gente tem uma estrutura que nos dá sustento, a gente não é mais autônomo. A gente é um mecanismo. A gente é um relógio. Tem várias engrenagens que funcionam para poder manter o negócio trabalhando. Lembra quando a gente fez as primeiras contratações? Já não deram muito certo. A gente tentou, funcionou por algum tempo, acabou não dando, mas ajudou a suprir aquele janeiro. Gente, a gente teve um janeiro aqui que do nada explodiu, multiplicou por 10 o nosso retorno, assim, literalmente. Tá? A gente faturou cerca de 100 mil em um momento que a gente faturava tipo 20. Então, assim, na parte de saída fiscal cresceu muito. Durante aquele janeiro a gente não tinha, estava eu e Jato trabalhando de segunda a domingo, 12 horas por dia, para atender, fechar e fazer consultoria. A gente fazia tipo 8 consultorias, 10 consultorias por dia, cada um de nós. Naquele período, 2 advogados só cuidando de tudo. E aí, fizemos as primeiras contratações, acabou não dando muito certo. E aí entrou o Vinícius para dizer, não, eu tenho um modelo aqui não somente de contratar o comercial, mas eu treino e coordeno. Então, é uma pessoa cuidando somente do comercial, que ajudar a dividir ali nossa atenção. Era impossível um advogado tomar conta do comercial. Você tem que separar, você tem que segregar, tem que dividir cada um com sua função. E o Vinícius é um cara que estava dedicado a isso, fez um setor que funcionou muito bem, até hoje tem métricas muito boas. A gente renovou agora o comercial de um mês para cá. Foi uma renovação pesada, foi uma renovação custosa, mas que está gerando bons frutos. O Vinícius endoidou nesse período, ainda está endoidando, provavelmente. Não, só um detalhe, né? Quando a gente conversou lá no início, para duas vendedoras, parte do tempo, né? Nem era full, as duas, e hoje a equipe é mais de 12 só no comercial, né? Pois é, velho, a gente tem que, acho que o escritório todo, uns 25 pessoas, metade é o comercial. Nesse sentido, assim. E detalhe, todo mundo home office, hein? Então, assim, ou agora, a única estrutura... Agora, né? Agora... Foi o comercial que realmente teve que botar todo mundo ali dentro de uma caixa para poder administrar. Pô, eu queria tirar uma curiosidade. Quando foi que a gente, ou vocês, principalmente, né, que cuida dessa parte comercial,
que vocês notaram que tinha que fazer trazer o comercial para uma estrutura física, e por que decidiram tomar essa decisão? Vou tomar o lugar do Jadson agora. Então, na verdade, a gente tem uma estrutura híbrida, né? É uma parte do time presencial, pela necessidade de disponibilidade e evolução, né? A gente conseguiu gerenciar muito bem o processo totalmente 100% digital, né? Mas nesse momento que envolve reuniões e uma série de outras situações, realmente você precisa de um time exclusivo ali, e o acompanhamento presencial ele se faz necessário pela produtividade, pelo aumento de taxa de conversão. Então, ele justifica, né, todo esse cenário. Então, e até mesmo o cenário de closer, né, por ter um potencial maior de fechamento. Então, ele faz sentido nessa estrutura, né, o que inicialmente com o SDR não era tão necessário, né, mas hoje a gente tem esse processo híbrido e tem caminhado e funcionado bem. Esse processo híbrido, na verdade, foi uma resposta a uma crise que a gente está passando agora com o Meta, né? Porque viu que as conversões caíram para baixo de 8%, e realmente foi necessário puxar uma humanização maior do comercial, e deu uma resposta muito boa. Aumentamos 50% a margem de conversão, foi de 8 para 12. É o que está ajudando a gente a manter ali o escritório no verde hoje, até poder passar essa crise do Meta. Isso é gerir um escritório, né? Entrar em momentos ali de crise, perceber onde dá para enxugar, onde dá para otimizar, e foi isso que a gente fez aqui, né? Exatamente, a gente leva o escritório à máxima eficiência, a gente gere bem as pessoas que fundamentam como esse escritório funciona, e a gente também está sempre disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, muitas vezes, você tem medo de expandir, você tem medo de mudar uma situação, você tem medo de acreditar em uma lógica, em um processo, mas você precisa fazer para ver o resultado, e você precisa fazer, às vezes, por um mês, que não vai funcionar, você precisa fazer por 2 meses que não vai funcionar, precisa fazer por 3 meses que não vai funcionar, até no 4º mês você vê o resultado. Você pode também, já na metade do 1º mês, ver totalmente o resultado, mas vejam como o Léo começou, 45 dias para ter um fechamento, e você objetivava fechar um produto completo, que era a soma de 2 pequenos produtos, e você só fechou um desses pequenos, que era o menor dos produtos. Para quem ficou curioso em saber, a gente trabalha com um produto chamado declaração de saída aqui no escritório. É um produto da esteira do direito tributário que flerta ali entre o administrativo público e o administrativo privado. E a gente tem uma lógica onde a gente vende uma consultoria e a execução de um serviço de declaração. Então, o objetivo é vender em conjunto, quando necessário, vender separadamente. A primeira venda foi separadamente a consultoria, que é o que tem o ticket menor. E tudo isso levou o que começou com uma venda de uma consultoria, 45 dias de tentativas até chegar nesse momento, resultou em uma virada de chave, onde você olhou e falou, opa, coloquei 10, saiu 15 do outro lado. Coloquei 10 mil, né? Saiu 15, não, perdão, saiu 150 do outro lado. Saiu 15 vezes o que eu coloquei do outro lado. Então, opa, isso aqui não é brincadeira. Eu consigo montar uma estrutura, eu consigo organizar isso aqui, eu consigo impulsionar o meu marketing através de uma excelente gestão, ter um comercial realmente funcional e trazer essas conversões. Então, você vai ter que convir essa situação, que essa lógica, essa estrutura é o que faz tudo isso possível. Essa profissionalização é o que faz tudo isso possível. Não é isso, Rodrigo? Exatamente, tô aqui até lembrando do lado passado e lembrando agora, né? Lá a gente não tinha um pingo de previsibilidade, né? Mas não tinha métrica. E hoje a gente consegue ter uma previsibilidade absurda até do que não vai dar certo. Exatamente. E eficiência, por sinal, a gente rapidamente consegue descobrir quando isso aqui está funcionando e isso aqui não está. Mas exatamente. Por que isso? Porque a gente tem as métricas na ponta do lápis ali de todo mundo, né? Métricas do marketing, métricas do comercial, métricas de gestão enfim, todas as métricas possíveis a gente tem ali anotado, a gente sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado, por conta de ter essas métricas anotadas, planilhadas. E hoje uma revisão, desculpa, Rodrigo, hoje é uma revisão quase que diária delas, né? Exatamente, uma revisão quase que diária ali, e uma vez por semana a gente faz uma revisão mais pente fino, para justamente não ser pego de surpresa lá na frente, né?
Perfeito. É assim que a gente percebe que, quando gestão, marketing e vendas se alinham, o crescimento deixa de ser um acidente. Tráfego em empresa desorganizada só vai gerar caos. O advogado não vai quebrar porque ele tem uma falta de técnica, ele vai quebrar porque ele tem uma falta de modelo. Então, eu vou trazer aqui um gestor, vou colocar tal valor, vai voltar tal situação. Mas cadê o seu modelo? Cadê aquela lógica de funcionamento? Cadê você gerindo bem? Cadê seu marketing e o seu setor de vendas alinhados a partir dessa gestão para trazer realmente algo que tenha um resultado, não é isso, Léo? Vamos lá, a gente tem que pensar assim. Você tem que buscar formas máximo possível de gerar previsibilidade no faturamento. Tá? Como é que a gente faz isso? Criando alicerces fortes. Eu vou começar a advogar, eu não vou ficar catando cliente por indicação, rezar para tirar 5 mil no mês, 10 mil no outro, 6 no outro, 2 no outro, 0 no outro. Tá? Isso não existe, isso não é uma profissão. Você está simplesmente fazendo como se estivesse peneirando assim alguma coisa. Tem que ter estrutura por trás, principalmente de métrica. A primeira coisa que você tem que fazer, qual é o produto que eu quero? É assim, assim, assado, todo bonitinho. Tem que definir para quem eu vendo, como eu promovo ele, qual o valor, tá? E aí, com isso, você vai começar a aplicar aí no mercado, pode ser através de ads, de marketing digital, pode ser até de advocacia tradicional, mas de forma que gere certa previsibilidade. Eu vou investir tanto, eu quero retornar tanto. Você não vai ter essa métrica no começo, mas você tem que exercitar, começar a guardar esses números. Do tipo, eu sei onde captar cliente, eu sei que tem certa margem de sucesso, percentual de sucesso. E nós temos aqui, a gente sabe quanto custa para uma pessoa falar conosco, quanto custa para uma pessoa fechar conosco, qual percentual de pessoas que falam conosco a gente consegue fechar, quanto, em média, uma pessoa gasta conosco e quanto a gente vai faturar no final desse mês. Uma média que a gente tira aqui de faturamento e de margem de faturamento. A partir disso, a gente consegue saber se a empresa está crescendo, se não está, quanto de salário que o sócio pode ter, além de ter realmente uma estrutura com alicerces sólidos, com base sólida, que é muito mais difícil de desmoronar do que algo baseado em achismo, que você acha que funciona, mas não funciona. Muitas vezes você tem custo que não sabe que você tem, muitas vezes você tem imprevisibilidade tão grande que, eu ganhei muito dinheiro no mês, passou 6 meses sangrando e você vai à falência. Conheço vários que são assim. E foi difícil chegar nesse patamar, nessa estrutura, Léo? Aí entra tem a questão da disciplina e tem a questão da personalidade. Eu gosto de manter coisas organizadas, eu sempre fui uma pessoa muito de sistema, isso ajudou muito. Tá? Só que, observando por fora, você percebe, tem muito trabalho em cima. Não é fácil. Todos os dias desconfortável. Todos os dias você correndo para faturar, você correndo para melhorar o processo, você correndo para manter a empresa funcionando. Aprender a dormir no barulho, né, Léo? Vivendo desconforto, dormindo barulho. Você ficar o resto da sua vida desesperado, tentando fazer funcionar, porque sabe que se não funcionar, pode ir à falência e é o seu sustento. Principalmente quando a gente alcança certos patamares que sabe que não vai alcançar de outra forma. E aí tem algo que é muito interessante nisso, que eu gostaria de trazer o comentário do Vinícius, que é, quando as coisas também parecem não funcionar, o que te leva à frente, o que te leva adiante, o que te faz continuar acreditando nesse processo, que é o propósito. É aquilo que guia sua cultura, aquilo que guia sua missão, aquilo que guia seus valores, e muitas vezes é depreciado. Então, eu queria ouvir de você nesse sentido, Vinícius, a importância que o propósito tem na construção e manutenção desse processo. Porque quando tudo vai bem, é excelente. E quando as coisas começam, talvez, não funcionar como você espera ali no determinado período de tempo. Você tem todas as métricas para poder entender o que fazer, mas até essas métricas se realinharem e você conseguir realmente voltar para isso. Qual a importância do propósito? Então, exatamente te manter no caminho, né? Te manter ali direcionado para que você não tenha, em qualquer oscilação, não vou para outro mercado, vou fazer outra coisa, agora eu vou fazer isso, aí também não tá legal, agora eu vou para cá, vou fazer isso. Então, assim, a partir do momento que você tem uma estrutura definida, né, e aí entra, né, muito no âmbito do empreendedorismo ali, e você ter ciência daquilo que você está fazendo, para onde que você está indo, aonde que você quer chegar, né, e entender que o caminho ele não é tão simples, né, que vão ter momentos de dificuldade, a gente está todo dia aqui trabalhando para melhorar, para crescer, para evoluir, e se a gente não tem, né, isso claro para a gente,
a gente vai estar suscetível a essas oscilações. E aí a gente sai do foco, a gente sai do rumo, e isso atrasa muito o processo. Isso não só atrasa, né? Porque além de gastar tempo, que é o nosso maior ativo, ele também faz você gastar dinheiro, né? Então, e aí eu vou pegar aqui um exemplo, eu vou investir no tráfego, mas eu não tenho uma estrutura pronta, não tenho uma organização anterior ali, eu vou gastar dinheiro, vou gastar tempo, não vou ter o resultado atingido, né? E assim cada um dos setores. E aí, quando você não tem essa visão de empresa clara, né, o que você quer para o seu escritório, o que você quer para o seu negócio, o que você está buscando, se isso não está claro, você fica rodando em círculo ali e chega num ponto que você desiste, vai fazer outra coisa e acha que não está dando resultado. Mas, na verdade, você só está totalmente contrário ao processo que precisa, né, de uma dedicação, de uma persistência, precisa ali, principalmente, né, dessa constância. Perfeito. E agora, se vocês me permitem, posso ser um pouco polêmico aqui? Tenho essa permissão? Todo mundo me concede a permissão? Posso falar mesmo? Perfeito. Eles autorizaram, tá, pessoal? Por isso que eu vou falar. Esse escritório é composto por uma diretoria. Essa diretoria é o que, para vocês aqui, é tratado como o conselho. A gente tem a nossa própria lógica de conselho interno, a gente só muda o nome, chama de diretoria, mas é a mesma situação. E é um conselho, é uma diretoria de filhos de Deus. Qual a importância que essa situação tem aqui internamente para vocês? Qual a importância de ter um guia que vai além daquilo que é material, que é quase que transcendental nessa situação, quando a gente chega na ótica do mundo de hoje? Como que vocês veriam essa situação? Uma coisa que mantém todo mundo aqui, que a gente faz por sinal, que a gente consegue implementar no escritório, é a palavra divina, a palavra de Deus. Todos aqui acreditam em Deus, são cristãos. Eu não sou especificamente cristão, mas eu acredito em Deus também. E sim, é uma força sobrenatural que mantém a gente nos trilhos, principalmente nos momentos difíceis. Eu estou passando pessoalmente por um momento difícil agora. Tenho rezado muito para que isso passe, para que traga saúde para mim e para minha família, e saúde financeira para que eu possa cuidar da minha família, se Deus permitisse e pudesse acontecer. E a gente implementou também, todos os dias, 8h30 da manhã, a gente para ler pelo menos uma palavra. Né? O Rodrigo está farrapando um pouco com a gente, mas Jadson, Vinícius, a esposa de Vinícius está lá também, de vez em quando aparece com o pessoal lá do escritório também nessa reunião. E sabe o que é interessante? Porque isso traz princípio, isso traz valores, isso traz essa coesão, essa conexão, traz essa transparência, né? A gente se conhece há pouco tempo, já temos sociedade em produtos, enfim, exatamente por conta desse movimento que o Jackson trouxe aí agora que ele citou, né? E traz toda essa conexão. Tá, né, acho que foi bem visível isso, né, e isso ajuda muito no dia a dia. Ô, meu filho, nos piores momentos é para quem a gente recorre. Exatamente. Então, em resumo, se você é um advogado, você sente que trabalha muito, sente que cresce pouco, seu problema não é falta de capacidade, seu problema é falta de estrutura. Esse podcast nasceu, na verdade, para que você possa ter essa situação, para que você possa ter essa compreensão e para que a gente possa te mostrar o caminho real, ok? Esse foi o primeiro episódio, tá certo, do Law Business. Por favor, continue aqui para que você possa acompanhar mais, para que você possa crescer mais. No próximo episódio, a gente vai tratar porque tantos advogados faturam de 10 a 30 mil no mês e travam nisso. Eles não conseguem passar. Por que a gente não travou nisso? Por que a gente conseguiu superar essa barreira? E por que a gente pode levar você para além dessa barreira? Por algum mês, viu? Algum mês de 10, 20 mil, 10, 20 mil, 10, 20 mil, 10, 20 mil. Deu aquele boom, o que aconteceu? A gente fez todo esse processo. O doido do Léo, ele falou, eu não quero menos que isso, eu vou investir para manter esse 100 mil. Exatamente. A gente construiu. Mas só que aí você teve uma cabeça de empreendedor, né? Você falou, não, peraí, vamos organizar a casa para ter, né? Isso. E se é outro, tem o boom, vê dinheiro entrando e... Do jeito que o dinheiro entrou, o dinheiro sai e não constrói nada, né? Aproveitar também, pedir pro pessoal aí curtir, né? Compartilhar aí com outros advogados também. E qualquer dúvida, fique à vontade, tá? Quem tiver comentário, colocar. Deixa os comentários aí embaixo também do vídeo. Se inscreva no canal, curtam, compartilhem, acompanhem a gente e nos vemos no próximo episódio.